Você está matando seus sonhos com suas próprias mãos. A cada minuto que passa preocupado com o que vai comer amanhã, com as contas do próximo mês, com o futuro incerto, você está destruindo sua capacidade de prosperar hoje. Sua mente está dividida, fragmentada, consumindo toda sua energia vital em ansiedades que nunca se tornam realidade. Você sabe qual é o maior inimigo da prosperidade? Não é a falta de dinheiro, não é a falta de oportunidades, é a ansiedade que corrói sua alma todos os dias. Enquanto você se preocupa, outros agem. Enquanto você teme, outros confiam. Enquanto você se divide em 1000 pedaços mentalmente, outros focam em uma única direção e colhem resultados extraordinários. Quantos anos da sua vida você já desperdiçou alimentando medos que nunca aconteceram? Existe um princípio milenar que transforma ansiedade em provisão, medo em fé, escassez em abundância. Um princípio tão poderoso que pode mudar sua realidade em 24 horas. Nos próximos minutos vou revelar exatamente como colocar este princípio em ação na sua vida. Como parar de ser escravo das preocupações e se tornar senhor do seu destino. Prepare-se. Sua transformação começa agora. Número 1. A ansiedade segundo Mateus 6. Pare por um momento. Feche os olhos e sinta seu coração batendo agora mesmo. Você percebe como sua mente nunca para? Como ela salta de uma preocupação para outra como um macaco pulando de galho em galho? Essa é a realidade de bilhões de pessoas neste exato momento. Mentes fragmentadas, divididas, consumindo toda a energia vital em medos que talvez nunca aconteçam. A palavra que Jesus usou para descrever esse estado mental foi merímna. Não é apenas uma palavra bonita no grego antigo, é o retrato perfeito da sua condição interior neste momento. Merimna significa literalmente mente dividida. Uma mente que se rasga ao meio, tentando estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Você está vivendo no futuro enquanto seu corpo está no presente. Você está preocupado com o jantar de amanhã enquanto ainda não terminou o almoço de hoje. Sua mente está pagando contas que ainda não chegaram enquanto seus olhos leem estas palavras. Jesus sabia exatamente o que estava acontecendo dentro de você quando disse: "Não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir." Ele não estava sendo ingênuo. Ele não estava dizendo para você ser irresponsável. Ele estava revelando o maior segredo da prosperidade humana. A mente dividida é a mente estéril. Pense numa lente de aumento. Quando você concentra os raios de sol num único ponto, pode acender fogo. Mas espalhe esses mesmos raios por toda a superfície e eles não conseguem nem aquecer uma folha de papel. Sua mente funciona exatamente assim. Quando você se preocupa com comida, moradia, trabalho, relacionamento, saúde, futuro, tudo ao mesmo tempo, você dispersa toda a sua energia mental. E uma mente dispersa é uma mente impotente. É uma mente que não consegue criar soluções. É uma mente que não consegue atrair oportunidades. É uma mente que repele a própria prosperidade que você tanto busca. Mas existe algo muito mais profundo acontecendo aqui. Algo que a ciência moderna apenas começou a compreender, mas que as escrituras já revelavam há 2000 anos. Cada vez que você se preocupa, seu cérebro libera cortisol. É o hormônio do estresse. E esse hormônio não apenas faz você se sentir mal, ele literalmente destrói células do seu hipocampo. A região do cérebro responsável pela memória, pela capacidade de aprender, de criar conexões novas. Você está literalmente destruindo sua própria inteligência cada vez que se preocupa. Está sabotando sua capacidade de encontrar soluções. Está bloqueando os caminhos neurais que poderiam levá-lo às respostas que procura. Seu sistema imunológico enfraquece.
Sua capacidade de tomar decisões racionais diminui. Você entra num estado de alerta constante, como um soldado numa zona de guerra que nunca termina. E nesse estado, você não consegue pensar com clareza. Não consegue agir com sabedoria. Não consegue atrair prosperidade. É por isso que Jesus disse que a vida é mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Ele não estava minimizando suas necessidades básicas. Ele estava mostrando uma hierarquia de prioridades que pode transformar sua realidade. A vida vem primeiro. A vida é energia, é força criativa, é o poder que move montanhas. Quando você protege sua energia vital da corrosão da ansiedade, quando você mantém sua mente íntegra e focada, você se torna um ímã para tudo o que precisa. O Criador que lhe deu a vida também conhece suas necessidades. E aqui está a verdade que pode libertar você. Ele não lhe deu a vida para depois abandoná-lo à própria sorte. Ele não é um pai que gera filhos para deixá-los órfãos. Mas você precisa entender uma coisa fundamental. Você não pode acessar a provisão divina com uma mente ansiosa. É impossível. É como tentar sintonizar uma estação de rádio com interferência. A ansiedade é a interferência que bloqueia a frequência da abundância. Quando sua mente está dividida entre 1000 preocupações, você não consegue ouvir a voz da sabedoria, não consegue perceber as oportunidades que estão bem na sua frente. Não consegue tomar as decisões que mudariam sua vida. A ansiedade não é apenas um sentimento ruim. É um estado mental que repele exatamente aquilo que você mais deseja. É um ímã invertido para a prosperidade. Número 2. A preocupação e sua inutilidade. Você já parou para calcular quantas horas da sua vida foram consumidas se preocupando? Se você somasse todas as horas que passou acordado durante a madrugada, remoendo problemas, se contasse todos os momentos em que sua mente criou cenários catastróficos, se calculasse toda a energia mental gasta antecipando tragédias, você descobriria que desperdiçou anos inteiros da sua vida. E aqui está a verdade brutal que ninguém quer enfrentar. A preocupação é completamente inútil. Jesus foi direto ao ponto quando perguntou: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma única hora à sua vida? A resposta é ninguém. Absolutamente ninguém. A preocupação não adiciona um centavo à sua conta bancária, não cura uma única doença, não resolve um único problema, não previne uma única tragédia, não muda uma única circunstância. Então, por que você continua fazendo isso? Por que você continua alimentando esse monstro mental que devora sua paz, corrói sua saúde e paralisa sua capacidade de ação? A preocupação é como tentar dirigir um carro olhando apenas pelo retrovisor. Você vai bater, é inevitável. Porque não importa o quão intensamente você se preocupe com o futuro, você não pode controlá-lo através da ansiedade. Vou te dar um dado que vai chocar você. Pesquisas científicas mostram que mais de 75% das coisas que nos preocupamos nunca acontecem. 7 em cada 10 preocupações são completamente infundadas. São fantasmas criados pela nossa própria mente. Isso significa que você está gastando 3/4 da sua energia mental combatendo inimigos imaginários, lutando contra sombras, fugindo de monstros que existem apenas na sua cabeça. E os outros 25% que realmente acontecem, a preocupação os tornou mais fáceis de resolver? Claro que não. Na verdade, quando você chega no problema real, você já está mentalmente exausto pela batalha imaginária que travou durante semanas ou meses. A preocupação é como um ladrão silencioso. Ela rouba sua energia durante o dia, rouba seu sono durante a noite, rouba sua alegria no presente, rouba sua capacidade de aproveitar os momentos bons da vida. Você já notou como é impossível se preocupar e ser grato ao mesmo tempo?
Como é impossível ter ansiedade e paz simultaneamente. Como é impossível estar preocupado e criativo no mesmo momento. A preocupação bloqueia todos os estados mentais positivos. É como uma nuvem escura que cobre o sol da sua consciência. E enquanto essa nuvem estiver aí, você não consegue enxergar as oportunidades, as soluções, os caminhos que estão bem na sua frente. Pense num fazendeiro que planta uma semente. Depois de plantar, ele fica parado ao lado da semente, se preocupando se ela vai germinar? Fica cavando todo dia para ver se está crescendo? Claro que não. Porque ele sabe que a preocupação não faz a planta crescer mais rápido. Pelo contrário, interfere no processo natural de crescimento. Sua vida funciona da mesma forma. Quando você planta uma ação, quando toma uma decisão, quando faz sua parte, existe um processo natural de desenvolvimento acontecendo. Mas a preocupação interfere nesse processo. É como ficar cutucando a semente. Você pode até matar a planta antes dela nascer. A preocupação é energia desperdiçada. É combustível mental jogado fora. É como deixar o motor do carro ligado enquanto está parado no trânsito. Você gasta toda a gasolina sem sair do lugar. E aqui está algo que pode mudar sua perspectiva para sempre. Toda vez que você se preocupa, está declarando que não confia na vida. Está dizendo que acredita que o universo é hostil, que você está sozinho, que precisa carregar o peso do mundo nas suas costas. Mas, e se fosse o contrário? E se a vida fosse conspirar a seu favor? E se existisse uma força maior cuidando dos detalhes enquanto você foca no essencial? E se a preocupação fosse justamente o que está bloqueando esse cuidado? A preocupação não é precaução. Precaução é ação inteligente. É fazer o que precisa ser feito e confiar no resultado. Preocupação é paralisia mental. É ficar remoendo o que você não pode controlar, enquanto negligência o que você pode controlar. Chegou a hora de você fazer uma escolha consciente. Você vai continuar desperdiçando sua energia vital numa atividade completamente inútil? Ou vai canalizar essa mesma energia para ações que realmente transformam sua realidade? A preocupação é um vício mental. E como todo vício, ela promete alívio, mas entrega apenas mais sofrimento. Número 3. A relação entre fé e medo. Existe uma lei mental que governa sua vida neste exato momento. Uma lei tão poderosa quanto a gravidade, tão inevitável quanto o nascer do sol. É a lei do foco dominante. Seu cérebro pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Pode coordenar milhões de funções corporais, processar informações complexas, manter você respirando enquanto anda. Mas existe uma coisa que seu cérebro não pode fazer: manter dois pensamentos dominantes opostos ao mesmo tempo. Você não pode ter fé e medo simultaneamente. É impossível. É como tentar ir para o norte e para o sul ao mesmo tempo. É como tentar acender e apagar a luz no mesmo instante. E aqui está a verdade que pode libertar você. Neste momento, um desses dois poderes está dominando sua mente. Ou você está operando pela fé, ou está operando pelo medo. Não existe meio termo. Não existe zona neutra. A fé não é apenas uma crença religiosa. É um estado mental. É uma frequência vibratória. É uma força magnética que atrai para a sua vida aquilo em que você realmente acredita. O medo também não é apenas uma emoção. É uma força criativa. É um ímã poderoso que materializa exatamente aquilo que você mais teme. Pense nisso por um momento. Quantas das suas piores preocupações acabaram se tornando realidade? Não porque você previu o futuro, mas porque seu foco constante no medo criou as condições para que aquilo acontecesse. Quando você vive com medo de perder o emprego, sua performance cai. Você comete mais erros. Fica menos criativo, menos produtivo.
e ironicamente aumenta as chances de ser demitido. Quando você vive com medo de que seu relacionamento termine, você fica mais possessivo, mais inseguro, mais desconfiado. E essas atitudes podem destruir exatamente o relacionamento que você quer preservar. Quando você vive com medo de não ter dinheiro suficiente, você toma decisões baseadas na escassez. Aceita trabalhos ruins, faz investimentos ruins, ou pior, não investe nada por medo de perder. E assim, perpetua a própria escassez que teme. O medo é uma profecia que se autorrealiza, e o mais trágico é que você não percebe que está criando aquilo que mais teme. Mas a fé funciona exatamente da mesma forma, só que na direção oposta. A fé é um ímã para o bem. É uma força que alinha você com as oportunidades, com as pessoas certas, com os recursos necessários. Quando você opera pela fé, você toma decisões diferentes, age de forma diferente, fala de forma diferente, e isso atrai resultados completamente diferentes. A diferença entre uma pessoa próspera e uma pessoa que luta é simples. A pessoa próspera alimenta a fé, a pessoa que luta alimenta o medo. Mas como você alimenta a fé? Como você muda de frequência mental? A resposta está numa frase transformadora. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Isso não significa apenas ler versículos bíblicos. Significa alimentar sua mente com verdades que expandem sua visão de possibilidades. Significa substituir os pensamentos de escassez por pensamentos de abundância. Significa trocar as conversas mentais de limitação por afirmações de poder. Você é aquilo que você consome mentalmente. Se você passa o dia ouvindo notícias negativas, conversando sobre problemas, focando no que está errado no mundo, você está alimentando o medo. Se você dedica tempo para leitura inspiradora, para reflexões positivas, para visualizar seus objetivos sendo alcançados, você está alimentando a fé. É uma questão de dieta mental. Você controla o que entra na sua mente, da mesma forma que controla o que entra no seu corpo. E aqui está um segredo que pode transformar sua vida. Você não precisa de fé gigantesca para obter resultados gigantescos. Você só precisa de fé consistente. Fé pequena, mas constante, é mais poderosa que fé grande, mas intermitente. Uma gota d'água constante perfura a pedra. Um grão de fé constante move montanhas. Mas você precisa escolher. A cada momento, a cada pensamento, a cada decisão, você está escolhendo qual força vai dominar sua vida: fé ou medo. Não os dois, nunca os dois. E essa escolha determina tudo. Suas ações, suas oportunidades, seus relacionamentos, seus resultados, tudo nasce da força dominante na sua mente. Qual força está dominando você neste momento? Número 4. O exemplo dos lírios do campo. Olhe pela janela agora mesmo. Ou se não houver janela, feche os olhos e imagine. Você consegue enxergar uma única flor se esforçando para ser bonita? Consegue ver uma árvore fazendo força para dar frutos? Consegue perceber a grama lutando para crescer? A natureza tem uma lição profunda para você. Uma lição que pode transformar completamente sua relação com a abundância. Jesus apontou para os lírios do campo e disse algo revolucionário. Eles não trabalham nem fiam. Contudo, eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Salomão foi o homem mais rico da história da humanidade. Possuía ouro, prata, pedras preciosas, roupas feitas pelos melhores artesãos do mundo. Tinha tudo o que o dinheiro podia comprar. Era a definição de luxo e ostentação. Mas Jesus disse que uma simples flor silvestre era mais bem vestida que Salomão. Como isso é possível? Porque a verdadeira beleza, a verdadeira abundância, não vem do esforço desesperado.
vem do alinhamento com as leis naturais da criação. O lírio não acorda de manhã preocupado se vai ter água suficiente. Não fica ansioso se o sol vai nascer. Não se compara com outras flores. Não tenta ser o que não é. Simplesmente floresce, naturalmente. Effortlessly. E por causa desse alinhamento com sua natureza essencial, ele expressa uma beleza que nenhum artifício humano pode reproduzir. Você está vendo a conexão? A ansiedade é resistência à vida. É a tentativa desesperada de controlar o que não pode ser controlado. É como uma flor tentando determinar quando vai chover, ou uma árvore decidindo quando o outono deve chegar. Quando você vive ansioso, você está lutando contra as correntes naturais da abundância. Está remando contra a maré. Está nadando contra a correnteza. E por isso se sente exausto, frustrado, sempre em falta. Mas observe como a natureza opera. Ela tem um ritmo, uma sabedoria, uma inteligência que organiza tudo de forma perfeita. As estações chegam na hora certa. As sementes germinam no tempo certo. Os frutos amadurecem no momento certo. Tudo acontece num timing preciso, numa ordem perfeita, sem pressa e sem atraso. E você faz parte dessa mesma natureza. Você é governado pela mesma inteligência, nutrido pela mesma fonte, cuidado pelo mesmo poder. Mas existe uma diferença entre você e o lírio. O lírio confia naturalmente. Você precisa escolher confiar. Jesus chamou os ansiosos de homens de pequena fé. Não porque eles não tinham fé alguma, mas porque sua fé era menor que sua preocupação. A ansiedade é sempre um sinal de fé pequena. É o termômetro que mede o seu nível de confiança na vida. Quanto mais ansioso você está, menos está confiando. Quanto menos ansioso está, mais está confiando. Mas aqui está a boa notícia. Fé pequena é suficiente. Você não precisa ter uma fé perfeita. Você só precisa ter fé suficiente para parar de lutar contra a vida e começar a fluir com ela. Pense numa semente. Ela não força seu crescimento. Não fica se debatendo no solo tentando brotar mais rápido. Ela simplesmente se rende ao processo. E por causa dessa rendição, ela se transforma numa árvore poderosa. Sua vida funciona exatamente assim. Quando você para de forçar, quando para de se debater, quando para de tentar controlar cada detalhe, você cria espaço para que a vida trabalhe a seu favor. O lírio não tem medo de não ser bonito o suficiente. Não se compara com outras flores. Não tenta impressionar ninguém. Simplesmente é. E por ser autenticamente ele mesmo, expressa uma beleza única e irresistível. Você também tem uma beleza única, um propósito único, um lugar único na ordem das coisas, mas você só consegue expressar essa singularidade quando para de tentar ser o que não é. A grama que está na sua calçada não tem inveja da grama do vizinho. A árvore do seu quintal não compete com a árvore do parque. Cada uma ocupa seu espaço, expressa sua natureza, cumpre sua função. E todas são sustentadas pela mesma fonte. Todas são cuidadas pela mesma providência. Todas recebem exatamente o que precisam, quando precisam. Se Deus cuida dos lírios que hoje existem e amanhã são lançados no fogo, quanto mais cuidará de você. Número 5. A possibilidade de desenvolver a fé. Você já se sentiu como se sua fé fosse pequena demais para seus problemas grandes demais? Já olhou para suas circunstâncias e pensou: se eu tivesse mais fé, talvez as coisas fossem diferentes? Deixe-me revelar uma verdade que pode mudar sua vida para sempre. Você não precisa de fé gigante, você precisa de fé viva. Os discípulos um dia pediram: aumenta a nossa fé. Eles olhavam para Jesus e viam milagres acontecendo.
Queriam ter fé suficiente para mover montanhas, curar enfermos, multiplicar recursos. Achavam que precisavam de mais fé. A resposta de Jesus foi surpreendente. Se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Um grão de mostarda é uma das menores sementes que existem, quase microscópica. Você pode perder uma no chão e nunca mais encontrar. É minúscula. Mas Jesus disse que fé do tamanho de um grão de mostarda pode mover árvores, pode transplantar raízes profundas de um lugar para outro, pode realizar o impossível. Como isso é possível? Porque o poder da fé não está no seu tamanho, está na sua qualidade. Não é questão de quantidade, é questão de vitalidade. Uma semente pequena mas viva pode se tornar uma árvore gigante. Uma fagulha pequena mas acesa pode incendiar uma floresta inteira. Um grão de fé pequeno mas genuíno pode transformar uma vida inteira. O problema não é você ter pouca fé. O problema é você ter fé morta, fé teórica, fé que existe apenas na sua cabeça mas não se manifesta nas suas ações. A fé verdadeira é sempre seguida de ação, sempre, sem exceção. Quando você realmente acredita que algo vai dar certo, você age como se já tivesse dado certo. Quando você realmente confia que vai receber o que precisa, você para de se desesperar atrás disso. A fé se manifesta na forma como você fala, como você caminha, como você trabalha, como você investe, como você se relaciona. Não é apenas algo que você sente, é algo que você vive. E aqui está o segredo que ninguém te conta. A fé cresce através da prática, não através da teoria, não através de estudos, através da aplicação. É como um músculo. Quanto mais você usa, mais forte fica. Quanto mais você confia e age baseado nessa confiança, mais confiante você se torna. Comece pequeno. Você não precisa começar movendo montanhas. Comece movendo pedras, depois rochas, depois penhascos. A fé se desenvolve gradualmente. Confie numa coisa pequena hoje. Tome uma decisão baseada na fé, não no medo. Faça algo que você não faria se estivesse operando apenas pela lógica humana limitada. Pode ser algo simples, pode ser ter uma conversa difícil que você tem evitado, pode ser fazer um investimento em você mesmo, pode ser perdoar alguém, pode ser começar aquele projeto que você tem adiado. O que importa não é o tamanho da ação, é a qualidade da fé por trás dela. E quando você vê um resultado positivo dessa ação de fé, sua confiança aumenta. Quando você vê que a vida responde favoravelmente à sua confiança, você fica mais corajoso para confiar em coisas maiores. A fé é como andar. Você não pensa em como equilibrar o corpo, como coordenar os músculos, como sincronizar os movimentos. Você simplesmente caminha, e quanto mais caminha, mais natural se torna. No início da sua jornada de fé, você talvez precise pensar conscientemente em confiar. Lembrar-se de não se preocupar, forçar-se a agir com coragem, mas com o tempo, a fé se torna natural. Se torna sua forma padrão de operar. E quando isso acontece, sua vida muda completamente. Porque uma pessoa que opera pela fé toma decisões diferentes de uma pessoa que opera pelo medo. E decisões diferentes produzem resultados diferentes. Sua fé não precisa mover montanhas hoje. Ela só precisa estar viva, precisa ser genuína, precisa se manifestar em pelo menos uma ação pequena, mas corajosa. Que ação de fé você vai tomar hoje? Número 6. Foco no presente e graça diária. Onde você está neste momento? Não me diga sua localização física, me diga onde sua mente está. Ela está aqui, neste instante, processando estas palavras, ou está correndo para o futuro, antecipando problemas, ou está presa no passado, remoendo erros. A verdade
é que a maioria das pessoas nunca está presente. Elas estão fisicamente num lugar, mas mentalmente em outro. E essa desconexão é a raiz de quase todo o sofrimento humano. Jesus ensinou um princípio que pode libertar você. Basta a cada dia o seu mal. Isso não significa que cada dia tem problemas. Significa que cada dia tem seus próprios desafios, suas próprias lições, suas próprias oportunidades. E quando você tenta carregar os desafios de amanhã junto com os de hoje, você sobrecarrega sua capacidade mental. É como tentar carregar 10 sacolas de compras de uma vez só, quando você poderia carregar uma de cada vez e chegar ao mesmo destino sem se machucar. O futuro existe apenas na sua imaginação. O passado existe apenas na sua memória. A única realidade é este momento, este exato instante onde sua vida realmente acontece. E aqui está uma descoberta científica incrível. Quando você treina sua mente para permanecer no presente, você reduz drasticamente seus níveis de ansiedade e depressão. A neurociência chama isso de mindfulness, a prática de estar plenamente presente no momento atual. E os estudos mostram que pessoas que desenvolvem essa habilidade têm cérebros mais saudáveis, relacionamentos melhores e vidas mais produtivas. Mas Jesus já sabia disso há 2000 anos. Ele entendeu que a presença mental é a chave para a paz interior, que viver um dia de cada vez é o segredo da serenidade. Pense assim: você já viveu dias ruins antes? Claro que sim, e sobreviveu a todos eles. Caso contrário, não estaria aqui. Isso significa que você já provou para si mesmo que tem a capacidade de lidar com desafios. Mas quando você se preocupa com o futuro, você está assumindo que não terá a mesma capacidade amanhã que tem hoje. Está assumindo que será mais fraco, menos sábio, menos resourceful do que é agora. Isso é uma ilusão. Amanhã você será a mesma pessoa capaz de hoje, só que com mais um dia de experiência, com mais um dia de crescimento, com mais um dia de aprendizado. E se o problema que você está antecipando realmente acontecer, você lidará com ele no momento apropriado, com os recursos apropriados, com a sabedoria apropriada. Mas enquanto isso, você está desperdiçando a energia do presente numa batalha imaginária do futuro. Cada dia tem sua própria porção de graça, sua própria medida de força, sua própria dose de sabedoria. Quando você tenta usar a graça de hoje para resolver os problemas de amanhã, você fica sem recursos para lidar com as oportunidades de hoje. É como um maratonista que gasta toda a energia nos primeiros quilômetros porque está preocupado com a chegada. Ele não termina a corrida porque desperdiçou recursos no lugar errado, no momento errado. A vida é uma maratona diária. Cada dia é uma corrida completa. E você tem exatamente a energia necessária para completar a corrida de hoje. Mas se gastar essa energia correndo mentalmente a maratona de amanhã, você não consegue nem terminar a de hoje. Existe uma sabedoria profunda em viver um dia de cada vez. Não é irresponsabilidade, não é falta de planejamento, é eficiência energética. Quando toda a sua energia está concentrada no presente, você se torna mais criativo, mais produtivo, mais presente para as pessoas que ama. Você toma decisões melhores porque sua mente está clara. Você percebe oportunidades porque não está distraído com preocupações. E aqui está algo mágico. Quando você vive plenamente o presente, você automaticamente cria um futuro melhor. Porque o futuro é construído por uma sequência de momentos presentes bem vividos. Cada momento presente bem aproveitado é um tijolo na construção do futuro que você deseja. Cada decisão presente baseada na sabedoria é um passo na direção dos seus sonhos. Mas quando você está mentalmente no futuro, você perde a oportunidade de construir esse futuro através de ações presentes. O presente é onde seu poder está, é onde sua criatividade está,
é onde sua vida acontece de verdade. Volte para casa, volte para este momento, volte para este instante onde tudo é possível. Número 7. Comparação entre crentes e gentios. Existe uma diferença fundamental entre duas maneiras de viver. Uma diferença que determina se você vai prosperar ou apenas sobreviver, se vai viver em paz ou em constante agitação, se vai atrair abundância ou repelir as bênçãos. Jesus fez uma observação profunda quando disse: os gentios é que andam ansiosos por essas coisas. Os gentios eram aqueles que não conheciam Deus, que não tinham um Pai celestial, que acreditavam estar sozinhos no universo, dependendo apenas de si mesmos para sobreviver. E por causa dessa mentalidade de orfandade, eles viviam obcecados pelas necessidades básicas. Acordavam pensando em comida, dormiam preocupados com roupas. Passavam a vida inteira numa corrida desesperada atrás da segurança material. Mas você não é um gentio. Você tem um Pai que conhece suas necessidades antes mesmo de você pedir. Você tem uma fonte infinita de recursos cuidando de cada detalhe da sua vida. A diferença não está nas circunstâncias externas, está na perspectiva interna. Duas pessoas podem ter exatamente os mesmos problemas, a mesma situação financeira, os mesmos desafios. Mas uma vive ansiosa e a outra vive em paz. Uma luta desesperadamente e a outra confia serenamente. A diferença está no relacionamento com a fonte de provisão. O órfão precisa se preocupar porque não tem ninguém para cuidar dele. Precisa lutar por cada migalha porque acredita que os recursos são escassos. Precisa competir porque acredita que se outro ganhar, ele vai perder. O filho não precisa se preocupar porque sabe que o pai cuida dele. Não precisa lutar desesperadamente porque confia na provisão. Não precisa competir porque sabe que existe abundância suficiente para todos. E você, está vivendo como órfão ou como filho? Quando você acorda de manhã, qual é seu primeiro pensamento? É sobre tudo que precisa conquistar sozinho? Ou é sobre a gratidão por estar sendo cuidado? Quando olha suas contas, qual é sua reação? Desespero porque não tem de onde tirar? Ou confiança de que a provisão vai chegar na hora certa? Quando vê outras pessoas prosperando, o que sente? Inveja porque acredita que isso diminui suas chances? Ou alegria porque sabe que a abundância de um demonstra a abundância disponível para todos? A mentalidade de gentio é baseada na escassez. A mentalidade de filho é baseada na abundância. O gentio acredita que precisa convencer Deus a abençoá-lo. O filho sabe que Deus já conhece suas necessidades e já providenciou o suprimento. Está escrito: vosso Pai Celestial sabe que precisais de todas essas coisas. Ele não precisa ser informado sobre suas dificuldades. Não precisa ser convencido a ajudar você. Não precisa ser subornado com orações ou barganhado com promessas. Ele já sabe. Ele já providenciou. Você só precisa confiar e receber. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Note que não diz segundo suas limitações, não diz segundo sua conta bancária. Diz segundo as riquezas dele. E quais são as riquezas de Deus? São limitadas? Ele pode ficar sem recursos? Pode faltar matéria-prima no universo? Claro que não. Ele tem recursos infinitos, e esses recursos infinitos estão à disposição dos seus filhos. Mas você precisa parar de viver como gentio para começar a receber como filho. Pare de se preocupar como quem não tem pai. Pare de lutar como quem está sozinho no mundo. Pare de competir como quem acredita em escassez. Comece a confiar como quem tem um pai amoroso e poderoso. Comece a agir como quem sabe que está sendo cuidado. Comece a viver como quem tem acesso a recursos ilimitados. A diferença não está no que você tem agora.
Está em como você enxerga o que tem e de onde espera receber mais. Você é um filho, não um órfão. Comece a viver como tal. Número 8. Fundação e promessa de Mateus 6:33. Existe um versículo que pode transformar sua vida inteira. Um princípio tão poderoso que, quando aplicado corretamente, reorganiza toda a sua realidade, reordena suas prioridades, redireciona sua energia e reconstrói seu destino. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. 3 palavras neste versículo podem mudar tudo para você. Buscai primeiro e acrescentadas. A palavra primeiro no grego original é proton. Não significa apenas antes de outras coisas. Significa acima de todas as coisas. Significa prioridade absoluta. Significa que nada, absolutamente nada, deve vir antes disso. Quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, você não está apenas reorganizando sua agenda. Está reorganizando toda a estrutura da sua vida, suas decisões, seus investimentos, seus relacionamentos, seus objetivos. E a palavra acrescentadas é ainda mais poderosa. No original é prostetezetai, que significa adicionado por cima, colocado além da medida. Não é apenas suprimento, é abundância. Não é apenas o suficiente, é mais que suficiente. Quando você prioriza o reino, Deus não apenas supre suas necessidades, Ele adiciona bênçãos, Ele acrescenta favor, Ele adiciona oportunidades, Ele adiciona proteção. Ele adiciona tudo o que você precisa e muito mais. Mas aqui está onde a maioria das pessoas erra. Elas tentam inverter a ordem. Tentam buscar primeiro a segurança financeira e depois se preocupar com as coisas espirituais. Tentam buscar primeiro o sucesso profissional e depois pensar em propósito. Tentam buscar primeiro a aprovação das pessoas e depois buscar a aprovação de Deus. E quando fazem isso, ficam frustradas, porque estão nadando contra a corrente da criação, estão violando uma lei espiritual fundamental. É como tentar construir uma casa começando pelo telhado. Pode até parecer que está funcionando por um tempo, mas eventualmente tudo desaba. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, você está construindo sobre a rocha. Está alinhando sua vida com as leis que governam o universo. Está cooperando com as forças que querem abençoar você. Mas o que significa buscar primeiro o reino? Significa tomar decisões baseadas em princípios eternos, não em conveniência temporária. Significa escolher o que é certo, mesmo quando é difícil. Significa investir no seu crescimento espiritual com a mesma dedicação que investe no seu crescimento profissional. Significa ser honesto nos seus negócios, mesmo quando a desonestidade seria mais lucrativa. Significa ser generoso com seus recursos, mesmo quando sua lógica diz para ser avarento. Significa tratar as pessoas com bondade, mesmo quando elas não merecem. E aqui está a parte incrível. Quando você faz isso consistentemente, coisas sobrenaturais começam a acontecer na sua vida. Oportunidades aparecem do nada. Pessoas certas entram na sua vida no momento certo. Recursos fluem de fontes inesperadas. Portas se abrem onde havia apenas paredes. Não é sorte. Não é coincidência. É a promessa sendo cumprida. É o universo conspirando a seu favor porque você se alinhou com seus princípios. A bênção de Deus enriquece e não traz desgosto. Quando você recebe através deste princípio, você recebe com paz, com alegria, com gratidão, não com ansiedade, competição ou culpa. É diferente de tudo que você consegue através de esforço humano apenas. Quando você conquista algo lutando contra as leis espirituais, você recebe com estresse. Quando você recebe cooperando com essas leis, você recebe com serenidade.
Mas você precisa confiar no processo. Precisa ter paciência para plantar primeiro e colher depois. Precisa ter fé para dar prioridade ao que não se vê, confiando que o que se vê será adicionado. Esta é a diferença entre prosperidade com propósito e sucesso vazio, entre abundância sustentável e riqueza temporária, entre bênção verdadeira e ganhos questionáveis. Quando você coloca o reino em primeiro lugar, você não perde nada, você ganha tudo, e ganha de uma forma que ninguém pode tirar de você. Número 9. Diretrizes práticas para aplicar o ensinamento. Conhecimento sem aplicação é apenas entretenimento intelectual. Inspiração sem ação é apenas emoção temporária. Você pode saber todos os princípios do mundo, mas se não os aplicar praticamente, eles não mudam nada na sua vida. Então vamos ao que realmente importa. Como você transforma esses ensinamentos em resultados concretos? Como você sai da teoria e entra na prática transformadora? Vou dar-lhe 3 ações específicas que, se praticadas consistentemente, vão revolucionar sua experiência de vida. Primeira ação. Declare Mateus 6:33 todos os dias quando acordar. Não apenas leia, declare, com autoridade, com convicção, com fé. Eu busco primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas me são acrescentadas. Por que isso funciona? Porque sua mente subconsciente é programada pelas palavras que você repete com emoção. Quando você declara esta verdade logo pela manhã, você está programando o seu dia inteiro para operar a partir desta realidade. Você está definindo suas prioridades antes que as urgências do dia tentem redefinir por você. Está estabelecendo seu foco dominante antes que as distrações tentem fragmentar sua atenção. Faça isso por 30 dias consecutivos e observe como sua perspectiva muda, como suas decisões mudam, como seus resultados mudam. Segunda ação. Use Mateus 6:25 como arma contra a ansiedade. Toda vez que você sentir a ansiedade surgindo, pare imediatamente e cite: não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. A ansiedade só tem poder sobre você se você permitir que ela se instale. Mas no momento que você a confronta com a verdade, ela perde força. É como acender uma luz num quarto escuro. A escuridão não pode coexistir com a luz. Não tente lutar contra a ansiedade com força de vontade. Isso só fortalece ela. Substitua ela com verdade. A verdade não luta contra a mentira. A verdade simplesmente toma o lugar da mentira. Pratique isso toda vez que a preocupação tentar dominar seus pensamentos, e gradualmente você vai desenvolver um reflexo mental saudável. Ao invés de alimentar automaticamente a ansiedade, você vai automaticamente ativar a fé. Terceira ação. Expresse sua fé através da generosidade. A fé verdadeira sempre se manifesta em ações. E uma das formas mais poderosas de demonstrar que você confia na provisão divina é sendo generoso com o que tem. Quando você dá seus dízimos, está declarando que Deus é sua fonte, não seu emprego. Quando você faz ofertas, está demonstrando que confia na multiplicação divina, não apenas na matemática humana. Quando você ajuda alguém necessitado, está reconhecendo que você é um canal de bênçãos, não apenas um recipiente. A generosidade é a prova de que sua fé é real. É fácil dizer que confia em Deus quando você está guardando tudo para si mesmo. Mas quando você abre sua mão para dar, você demonstra uma confiança genuína de que receberá de volta multiplicado. E aqui está algo poderoso. Toda vez que você age com fé, você fortalece sua fé. É um ciclo positivo. Fé produz ação. Ação produz resultado. Resultado produz mais fé.
Estas 3 práticas não são sugestões, são prescrições, são remédios espirituais para a ansiedade crônica que está matando sua paz e bloqueando sua prosperidade. Você pode continuar vivendo como tem vivido, com os mesmos pensamentos, as mesmas reações, as mesmas ações e obter os mesmos resultados. Ou você pode implementar estas práticas e experimentar uma transformação real. A escolha é sua, mas se você escolher implementar, faça com seriedade, faça com consistência, faça com expectativa de ver resultados. Sua vida está esperando pela sua decisão. Número 10. Oração contra a ansiedade e declarações finais. Chegou o momento da transformação, não o momento de entender mais, o momento de mudar de verdade, o momento de passar da teoria para a experiência viva. Porque você pode saber tudo sobre natação, mas enquanto não entrar na água, continuará se afogando em terra seca. Você pode conhecer todos os princípios da prosperidade, mas enquanto não os aplicar com fé, continuará vivendo em escassez mental. Este é o momento de uma decisão definitiva, uma escolha que vai dividir sua vida em antes e depois. Uma declaração que vai liberar forças espirituais a seu favor. Você vai fazer esta oração comigo, não como uma repetição religiosa, mas como um ato de rendição e fé, como uma quebra de contratos mentais com a ansiedade e uma assinatura de um novo acordo com a confiança. Se você está pronto, repita comigo estas palavras, não apenas com sua boca, mas com sua alma. Pai Celestial, eu reconheço que tenho vivido como órfão quando sou seu filho. Tenho me preocupado como quem não tem pai, quando você conhece cada uma das minhas necessidades. Hoje eu renuncio à ansiedade. Eu quebro todo o contrato mental com a preocupação. Eu me recuso a continuar alimentando medos que destroem minha paz e bloqueiam minha prosperidade. Eu confesso que tentei controlar o que não posso controlar e negligenciei o que posso controlar. Perdoe-me por viver na frequência do medo quando você me chamou para viver na frequência da fé. A partir de hoje, eu busco primeiro o seu reino e sua justiça, confiando que todas as coisas serão acrescentadas à minha vida. Eu declaro que você é minha fonte, minha provisão, minha segurança. Eu entrego a você todas as minhas preocupações, minhas dívidas, minha saúde, meus relacionamentos, meu futuro. Eu coloco tudo isso nas suas mãos, porque sei que suas mãos são mais capazes que as minhas. Eu me comprometo a viver um dia de cada vez, confiando que cada dia tem sua própria porção de graça. Eu me comprometo a tomar decisões baseadas na fé, não no medo. Que minha vida se torne uma demonstração do seu cuidado. Que minha prosperidade glorifique seu nome. Que minha paz seja um testemunho do seu poder. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez esta oração com sinceridade, algo mudou na sua vida neste momento. Você ativou forças espirituais que vão trabalhar a seu favor. Você se conectou com uma fonte de provisão que nunca falha. Mas agora você precisa viver de acordo com essa nova realidade. Precisa agir como alguém que está sendo cuidado pelo Pai mais poderoso do universo. E eu quero que você faça algo importante. Quero que você publicamente declare sua nova identidade. Não por superstição, mas por comprometimento. Vá até os comentários deste vídeo e escreva exatamente isto. Eu busco primeiro o reino de Deus e todas as coisas me são acrescentadas. Por que fazer isso publicamente? Porque quando você declara algo publicamente, você se compromete de uma forma mais profunda, você queima as pontes da volta, você se torna responsável perante sua própria palavra. E quando milhares de pessoas fizerem essa mesma declaração, uma onda de fé vai se formar, uma atmosfera de expectativa vai se criar, uma comunidade de pessoas que escolheram confiar ao invés de se preocupar.
Sua declaração não é apenas palavras, é uma programação mental, é uma afirmação de nova identidade. É um decreto que alinha você com as leis da prosperidade espiritual. Faça isso agora, não amanhã, não depois, agora. E depois observe sua vida mudar. Observe oportunidades surgirem, observe recursos fluírem, observe paz substituir ansiedade. Você não é mais a pessoa que era quando começou a assistir este vídeo. Você é agora alguém que conhece o segredo da vida sem ansiedade. Use esse conhecimento, viva esse conhecimento, e sua vida se tornará uma demonstração viva do poder da fé sobre o medo. Você sente isso? Esta energia correndo pelo seu corpo neste momento? É a frequência da transformação se ativando dentro de você. É sua alma reconhecendo uma verdade que pode mudar tudo. Mas agora vem o teste decisivo. O momento que separa os sonhadores dos realizadores. Os que falam dos que vivem. Os que sabem dos que aplicam. Porque saber não transforma ninguém. Entender não muda nada. Só a aplicação gera resultado. Só a ação produz milagre. Só a fé vivida manifesta a providência. Neste momento, milhares de pessoas estão assistindo estas palavras. Mas quantas vão realmente implementar? Quantas vão sair da zona de conforto da ansiedade e entrar na zona de poder da confiança? Quantas vão trocar a preocupação pela fé ativa? A diferença entre sua vida atual e sua vida transformada está numa decisão. Uma escolha que você precisa fazer agora, não amanhã. Não na próxima segunda-feira. Não quando se sentir mais preparado. Agora. Você vai continuar vivendo como órfão ou vai assumir sua identidade de filho? Vai continuar alimentando o medo ou vai nutrir a fé? Vai continuar buscando primeiro a segurança ou vai buscar primeiro o reino? Sua resposta não pode ser apenas mental, tem que ser prática, tem que ser visível, tem que ser corajosa. Se você quer continuar essa transformação, se você quer mergulhar ainda mais fundo nos segredos da prosperidade espiritual, se você quer fazer parte de uma comunidade de pessoas que escolheram a fé acima do medo, então não espere, não deixe para depois. Não permita que a dúvida roube sua oportunidade. Se inscreva neste canal agora. Ative as notificações agora. Deixe sua declaração nos comentários agora. Porque sua vida está esperando. Sua prosperidade está esperando. Sua paz está esperando. E elas não podem esperar para sempre. O momento é agora. A decisão é sua. A transformação é inevitável.